Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Hoje a gente vai tratar de uma autora que é bastante cobrada aí pelas bancas nos concursos públicos na área de educação, que é a Thelma Vaz. E a gente vai estudar esse texto da Thelma Vaz, que é o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, que é esse livro que você está vendo aí em tela. Bem, esse livro, ela faz várias reflexões a respeito do processo de ensino e aprendizagem, e ela vai relatar também uma experiência que não foi muito positiva e que a afastou das escolas por um período de mais ou menos aí uns 12 anos. Olha só o que aconteceu nessa época, né? Era 1962, né, muitos anos, e o governador do estado da então Guanabara, hoje é Rio de Janeiro, ele teve que aprovar os estudantes do primeiro ano por decreto. Já parou para pensar o que significa isso e por que ele teve que tomar essa atitude? Bem, o governador teve que tomar essa atitude extremada de aprovar os estudantes por decreto, né, por lei, porque não havia vagas para os estudantes ingressarem no primeiro ano do ensino fundamental. E qual era a razão disso? Sucessivas repetências, sucessivas retenções de estudantes que a escola simplesmente fracassava, né, fazia com que esses estudantes fracassassem, né, na intenção aí da alfabetização. E não foi à toa que 12 anos mais tarde, a Thelma Vaz acaba voltando para a área da educação, né, para a escola, e aí vai se deparar exatamente no primeiro ano do então ensino fundamental, né, que era a primeira série do primeiro grau, ela vai se deparar com o quê nessa época, né? Era primário ainda, não era nem primeiro grau, era o primário. Ela se depara com estudantes de 10, 11, 12 anos de idade, quando quem ingressa no primeiro ano naquela época, né, quem ingressava na primeira série do primário naquela época, teria então 7 anos de idade e não 10, 11, 12, como com os estudantes que ela estava encontrando. Mas olha só, nem tudo está perdido, né? Afinal de contas, até uma Vaz mesmo, ela enxerga uma possibilidade de mudança dessa circunstância toda exatamente no professor. E essa mudança, que esse professor seja capaz de promover as próprias mudanças, né? Promover mudanças na sua postura pedagógica, que ele possa também interpretar as questões propostas pelos estudantes, né, que ele possa enxergar as hipóteses e percorrer aí o caminho que os estudantes pensaram para elaborar as suas hipóteses e assim corrigir aquilo que for possível e aquilo que for necessário no momento adequado. Portanto, ela propõe o quê? Um novo olhar sobre a aprendizagem e não só para o ensino, né? Mas ela propõe um olhar para a aprendizagem. E aí o estudante vai ser o quê? O protagonista. Ele vai assumir o lugar principal nesse cenário aí de ensino e aprendizagem. E vai ser então o protagonista e um agente ativo, né? Um sujeito ativo nessa construção do próprio conhecimento, né? Ele vai ter iniciativa, ele vai ter atividade na construção aí do conhecimento. Agora, para que esse estudante seja efetivamente o protagonista, consequentemente, o professor tem um papel muito importante nesse processo todo, porque ele tem que considerar o estudante como uma pessoa intelectualmente capaz, uma pessoa intelectualmente ativa, ou seja, o professor não vai mais ocupar só o lugar também de ficar observando o estudante, mas ele vai colaborar para esse processo de construção dos conhecimentos que o estudante percorre, né? A partir
dos próprios conhecimentos e aí vai elaborando, né? Vamos lá, vamos ver como é que isso acontece na prática, né? Vamos resolver a questão também, não é? Então, olha, aproveita. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho para você ser comunicado quando chegar um vídeo bacana, quando chegar material legal para você estudar. E não se esqueça de deixar o seu like para esse vídeo ir chegando aí a mais pessoas e você divulgando aí entre seus colegas, suas colegas, a turma da escola, dos grupos de estudo aí de WhatsApp. Vamos lá? Estudar bastante sobre Thelma Vaz e resolver a questão? E o que a gente tem por aqui? Olha só, aqui na tela estão palavras-chave do texto da Thelma Vaz, palavras e expressões, né, que vão nos remeter a ideias extremamente pertinentes e importantes dos conceitos que ela trabalha no livro e que a gente precisa dominar aí para fazer uma prova bem sucedida, né? Então, a gente está vendo que para a Thelma Vaz, ela buscou inicialmente essa fundamentação das reflexões, né, que ela fez, ela buscou aonde? Em Piaget, né? Foi realmente nessa teoria psicogenética aí dele, do Piaget, que ela foi buscar amparo e a fundamentação teórica para aquilo que ela estava vivendo e precisando resolver ali. Então, nesse sentido, a gente vai identificar aí as palavras-chave, né? Conhecimentos prévios são questões que ela aborda bastante. Avaliação, principalmente a diagnóstica, né, que vai considerar aí os conhecimentos prévios, a construção do conhecimento, né, a construção do conhecimento de uma maneira, de um olhar, né, piagetiano, ou seja, aquela construção do conhecimento que o estudante faz e elabora a partir daqueles conhecimentos prévios que ele já possui. Portanto, quando assim ocorre, a escola está proporcionando aprendizagens significativas. Não se esquecendo de que aprender a aprender é um mote para a Thelma Vaz. Ela fala que o professor tem aí essa incumbência de proporcionar que os estudantes aprendam a aprender, para que eles sejam protagonistas, mas para que eles sejam antes mesmo de protagonistas, que eles tomem o rumo dos próprios conhecimentos e assumam essa responsabilidade dessa construção dos conhecimentos. Portanto, o estudante será sim, né, ocupará sempre esse lugar de protagonismo. Ela vai olhar para o processo de ensino não só como algo por parte do professor, mas a partir do olhar do estudante, e aí ela vai considerar o erro como uma hipótese, né? Como uma hipótese, como possibilidades que os estudantes estão construindo ali o seu conhecimento. Portanto, vai começar a valorizar o conhecimento prévio, valorizar o estudante, as experiências que ele já tem e não vai desconsiderar também uma questão bastante pertinente e importante, que é a formação do próprio professor, né? Então, esse professor vai se voltar o olhar para ele mesmo, para repensar a sua própria prática. Então, ela vai buscar, sim, né, essa fundamentação teórica, primeiro em Piaget, nessa concepção construtivista de educação, aonde o professor não é só o espectador, né, da construção aí dos conhecimentos dos alunos, mas ele também quer que esses estudantes aprendam e aprendam a aprender e que eles não tenham mais fracasso, né? Afinal de contas, que professor que quer que o estudante não progrida, né? Que não tenha fracasso? Não cabe isso hoje em dia na cabeça de um professor, né? Mas vai caber o quê? Sim, que esse professor vai organizar o quê? Situações de aprendizagem. Então, esse professor vai proporcionar, né, e organizar situações
ó, situações de aprendizagem, que são variadas, né? Aprendizagens, né? Situações de aprendizagens que são variadas e que elas vão proporcionar aos estudantes as suas próprias elaborações, ou seja, vai proporcionar que esse estudante chegue às próprias conclusões, às próprias construções, tá? Do conhecimento que estiver sendo ali trabalhado. Portanto, olha aí só a importância que tem o professor para que esses estudantes aprendam e se desenvolvam a partir de objetivos que foram previamente pensados pelos professores, né? Que ele propõe ali também tarefas que sejam desafiadoras, né? Que considerem o tempo de trabalho, o tempo, as condições, os conhecimentos, e que esse estudante seja capaz de resolver essas questões no tempo adequado, com material pertinente, enfim. Agora, a Thelma Vaz também, ela fala que não existe receita mirabolante, tá? Esse negócio de receita pronto, isso não existe na educação, e ela reafirma isso em vários momentos nesse livro. E ela fala assim, olha, não existe receita pronta, não existe receita mirabolante, fantástica, que os professores possam seguir. Mas qual é a indicação? Que haja sempre muita reflexão, muita mudança de postura, ou seja, quando o professor ele deixa de ser um mero transmissor de conhecimento, então ele sai daquele lugar de transmitir o conhecimento e ele passa a considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, as suas possibilidades de aprendizagem, as características do objeto de ensino que está sendo trabalhado ali, né? Então ele passa a ser o quê? Um mediador. Isso também é uma outra palavra-chave que a Thelma Vaz trata, né? Que o professor ele passa a ser também um mediador, ok? Certo? Ele vai ser então um mediador, ou seja, alguém que vai respeitar o ritmo do estudante, que vai respeitar os conhecimentos dos estudantes, que vai respeitar o processo, porque afinal de contas esse professor ele não está só preocupado com o resultado, né? Ele não está preocupado só em corrigir o estudante, mas em auxiliar o estudante nesse processo de construção, ou seja, problematizar, ajudar o estudante a pensar, a construir aí o seu conhecimento. Então, é fundamental que esse professor conheça os estudantes e que ele saiba o que é que vai ser ensinado, o que vai ser aprendido, porque é a partir daí, desta relação e deste conhecimento, que então ele vai poder propor situações didáticas, pedagógicas favoráveis para a aprendizagem. Então, essa intervenção pedagógica é intencional por parte do professor. Tem sempre uma intenção, né, para que essa aprendizagem ocorra. E aí o professor deve o quê? Planejar situações desafiadoras, né? Ele tem que propor algo estimulante e que represente, na verdade, situações problema para os estudantes resolverem. Eles têm que ser desafiados a resolverem aquelas questões. E nesse sentido, quando ela fala de resolução de problemas, é importante que fique bem claro que não é só problema de matemática, ok? Mas com o conhecimento que o estudante tem a partir de qualquer conteúdo, deve-se trabalhar aí essas questões de resolução de problemas. Tá? Em resolução de problemas ou questões desafiadoras em língua portuguesa, em história, em geografia, enfim, em quaisquer disciplinas e conteúdos. A autora, né, Thelma Vaz, ela ainda vai nos alertar que aprender a aprender é possível, tá? Até para quem já aprendeu muita coisa, até para quem já sabe muita coisa, né? E o que isso significa? Que aprender a aprender é buscar a informação
nas mais variadas fontes, né? É você saber aonde procurar informação e procurar nos mais variados locais e fontes e ter a capacidade de, uma vez encontrada a informação, saber conversar com as informações diferentes, né? Com os conhecimentos já construídos, né? Já prévios e também com outros e fazer todas essas ligações e conexões. Então, todas as crianças sabem muita coisa. As crianças sabem muito. Quando elas chegam na escola, elas já têm uma vida percorrida, né? Elas não brotaram ali do portão da escola para dentro. Elas têm uma história, elas têm uma experiência. Então, elas já sabem muita coisa. E elas sabem coisas diferentes dos professores e diferentes entre si. Os estudantes têm conhecimentos diferenciados. Então, os professores e os estudantes, eles são protagonistas desse processo de ensino e aprendizagem. E cada um vai desempenhar aí os seus papéis, né? Porque tem objetivos diferentes. O estudante tem um objetivo de aprendizagem e o professor tem o objetivo de ensinar, né? De provocar os alunos. E esse objetivo de aprendizagem, ele está intimamente ligado com a avaliação, sob o viés aí, né, dessa avaliação que o professor vai desenvolver, considerando os conhecimentos prévios inicialmente dos estudantes e como é que essa avaliação vai ser trabalhada sob o viés, o entendimento da autora, né, da Thelma Weiss. Ela fala que a avaliação, a gente tem que quebrar com essa lógica de afastamento da escola. Essa avaliação que afasta o estudante da escola não cabe mais dentro de uma educação progressista, né? E a gente tem que propor uma avaliação que eleve a autoestima do estudante, né? Uma avaliação que provoque, inclusive, a reflexão por parte do professor naquilo que faz sentido, daquilo que ele pode melhorar enquanto professor. Portanto, está intimamente ligado também a avaliação, né, ao próprio desenvolvimento profissional do professor, de uma maneira permanente, né, de uma maneira constante. Ele vai avaliando aquelas situações todas dentro da escola e ele vai vendo também aquilo que ele pode melhorar dentro desse processo todo. Então, é uma questão de formação, e essa formação é uma formação continuada, aonde o professor assuma aí uma perspectiva de um professor pesquisador, né? Um professor que vai buscar sempre respostas a partir daqueles problemas que ele estiver encontrando enquanto docente, e que ele consiga aliar a teoria com a prática. Essa é a grande preocupação da Thelma Weiss, né? Que esse professor consiga olhar para a sua prática, o que está acontecendo hoje aqui na minha sala de aula, que eu vou encontrar na teoria alguma resposta para esse meu impasse, para essa minha dúvida, para esse meu problema. Então, é quebrar essa lógica que coloca todos os problemas da educação nas costas dos estudantes e, principalmente, que acaba por considerar como mais relevantes, né, o que o professor reproduz de velhas metodologias ou daquilo que está em antigos livros didáticos, né? Ou seja, que vai reafirmar aí essa postura adultocêntrica, tá? Aí é uma outra palavra-chave, a gente vai ver com maior detalhe daqui a pouquinho, mas é uma palavra-chave, o adultocêntrico, né? Essa visão adultocêntrica que ela coloca, que entende que a aprendizagem a partir da própria concepção do adulto, que já domina o conteúdo. Então, quando ela fala de adultocêntrico, né, é esta visão do adulto a partir de um conteúdo que ele, adulto, domina, mas que o estudante ainda não. Olha aí as outras palavras-chave, né, que a gente estava falando, que
nos remete aí ao trabalho da Thelma Weiss. Superar o ponto de vista adultocêntrico, né? Essa visão deturpada que o professor acaba tendo a respeito dos estudantes. O trabalho em grupo, ela propõe para os estudantes de uma forma muito interativa, afinal de contas, quando ela vai buscar dentro da teoria do Piaget, muitas respostas para aquelas dúvidas e anseios dela, ela trabalha também com essas questões do sociointeracionismo. Ela vai falar das funções do professor, né, que dentro desse processo de ensino-aprendizagem o professor tem um papel bastante relevante, da dicotomia que há entre o empirismo e o construtivismo e o papel da escola. Afinal de contas, essa escola está aí para quê? Né? Para fazer o quê? Para proporcionar o quê? Então, a Thelma Weiss, quando ela nos lembra, né? Quando sabemos alguma coisa, é difícil a gente se colocar no lugar do outro, daquele que não sabe, porque a gente já sabe. Sabe, é uma questão assim de, por exemplo, para o professor alfabetizador. O professor alfabetizador já sabe ler e escrever. E ele tem dificuldade em identificar quais são os estágios ou o período do processo de descoberta e de levantamento de hipóteses que os estudantes estão naquele momento de construção ali da língua escrita, né? Do código escrito. Então, é difícil para o professor se colocar no lugar de alguém que não sabe. Então, essa representação que a Thelma Weiss faz em relação a essa postura adultocêntrica, né? Que é exatamente isso, desse professor não conseguir enxergar e acolher essa concepção de aprendizagem a partir da visão do estudante, né? A partir da perspectiva do estudante. E, por exemplo, as cartilhas, né? Ela faz aí tece alguns comentários a respeito das cartilhas, e é assim que as cartilhas de alfabetização, elas funcionam para o fracasso escolar, porque elas desconsideram os conhecimentos dos estudantes e elas desconsideram também esse processo de levantamento de hipótese dos estudantes. Então, ela vai buscar lá no Piaget e vai voltar essa teoria dela, né, para a psicogênese da língua escrita, e ela vai estudar também as questões levantadas pela Emília Ferreiro a respeito dos conhecimentos da escrita já desde muito cedo, a partir do que vai se observar ali na interação com o meio físico, social. Afinal de contas, as crianças, desde o momento que nascem, elas estão em contato com o meio escrito, com o meio letrado, né? Então é o meio físico, é o meio social que vai provocar o quê? Reflexões que fazem a respeito aí do sistema escrito e também do processo de alfabetização. Então a gente está vendo que a autora, né, a Thelma Weiss, ela considera a aprendizagem a partir dessa vertente construtivista, onde o conhecimento é um produto de uma ação e reflexão do estudante. Por isso que ele tem esse papel aí de protagonismo, né? Por isso que ele é importante nesse processo todo de aprendizagem. E o professor, ele precisa criar um ambiente que seja propício a isso. Então tem que criar um ambiente que seja afetivo, que seja um ambiente social favorável para os estudantes, para as crianças poderem se manifestar livremente, espontaneamente, né? Que eles tenham liberdade de se expressar, de dizer o que pensam, como é que estão pensando, e isso eles só vão conseguir se tiver um professor, por sua vez, que seja receptivo e que esteja aberto à manutenção aí desse ambiente mais favorável. Só dessa maneira é que vai haver condições favoráveis para uma aprendizagem significativa, para uma aprendizagem de fato eficaz,
né? Então, esse ambiente favorável, ele vai possibilitar aos estudantes pensar sobre as suas próprias hipóteses, considerar os conhecimentos que esses estudantes já têm e, evidentemente, trabalhar em grupo. Por quê? Quando ele está trabalhando em grupo, os estudantes, né? Quando eles estão discutindo e observando uns aos outros, eles conseguem enxergar e identificar nos seus pares, né, nos outros estudantes, outras maneiras de resolver os problemas, os mesmos problemas que ele está passando e vivendo. E aí ele vai enxergar outras possibilidades, ampliando aí suas possibilidades de aprendizagem, ou seja, criando condições para sair de um estágio mais simples para um estágio mais complexo de aprendizagem. Então, todos os estudantes, eles sabem muita coisa, né? Às vezes, crianças já sabem muitas coisas, só que elas sabem coisas diferentes, né? E a função do professor nesse processo todo, nessa proposta, né, construtivista, é construir conhecimento que possibilite dar aí uma clareza de objetivos didáticos, ou seja, esse professor deve selecionar os conteúdos adequadamente, enxergar na produção dos estudantes o que eles já sabem e o que eles podem construir, contribuir e estabelecer aí outras estratégias que permitam a progressão sempre contínua, né, desses estudantes. Agora, o que essa teoria empirista vai falar por oposição ao construtivismo, né? A teoria empirista é aquela onde a aprendizagem vai colocar a resposta no lugar certo. Então, para o viés empirista, a resposta tem um local e ela deve ocupar aquele local adequadamente e não existe outra possibilidade, tá? Tem um lugar certo para aquilo. Ela vai partir da concepção de que o estudante, ele só precisa memorizar e fixar aquelas informações. Então, é a lógica da cartilha, né? É aquele pensamento que tem a cartilha, que é do mais simples para o mais complexo e pautado aonde? Na memorização. Quer dizer, aqueles estudantes que não conseguirem memorizar estão fadados ao fracasso, né? Então, para quebrar essa lógica, tem que se considerar a concepção construtivista, aonde o conhecimento não é para ser reproduzido como se fosse uma cópia fiel daquilo que é real, né? Daquilo que se está vendo, mas que vai pressupor uma atividade, um movimento, uma iniciativa por parte dos estudantes que vão organizar e integrar aí os novos conhecimentos, aqueles que eles já têm, aqueles que eles já viveram, aqueles conhecimentos que eles já desenvolveram. Então, com esse pensamento todo, a escola tem um papel muito importante, muito claro e definido, que é o qual, né? Levar o estudante a aprender, tá? Por isso que é muito importante o professor propiciar aí essas condições de protagonismo do estudante, né? Afinal de contas, oportunizando esses fundamentos acadêmicos e também diminuindo, né, minimizando essas enormes diferenças no repertório de conhecimento dos estudantes, que vai haver sucesso nesse processo de ensino e aprendizagem. Bom, vamos resolver a questão agora? Vamos ver se a gente já entendeu aí os conceitos principais da Thelma Vaz e as palavras-chave dela? Bora lá! Questão número 1, CONCESP, concursos 2011. De acordo com Thelma Vaz, é falsa a alternativa. Então, a gente está procurando a questão errada, ok? Então, vamos lá. As crianças de famílias que fazem uso cotidiano da língua escrita costumam ter contato significativo com palavras de produtos, títulos de história, escritos de placas e assim conhecem, antes mesmo de entrarem, para a escola, um repertório de palavras e a forma convencional da sua escrita. Perfeito. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que os estudantes que já têm contato com a língua escrita,
dentro das suas casas, nos seus ambientes de convívio, já dominam aí algumas formas de escrita. Então, perfeito, elas já têm esse repertório, tá? B. O repertório de palavras conhecidas dá sustentação à reflexão, ajuda as crianças a pensar sobre as características do sistema de escrita e representa uma enorme vantagem quando são oficialmente iniciadas na alfabetização. Perfeito, é isso mesmo, né? São os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da língua escrita que já vão a partir dali para levantar outras hipóteses e outros conhecimentos. Então, também está correto, não é a nossa alternativa. C. As crianças pobres não têm acesso à escrita e não podem refletir sobre seu funcionamento fora da escola. Ora, aqui está uma inverdade muito grande, né? É com certeza a nossa alternativa. Por que é que a criança pobre não tem acesso à escrita? É porque dentro de uma casa de uma criança pobre pode não haver livros? Não é por isso que ela não tem contato com a língua escrita, não é por isso que ela não tem contato com o mundo social e com os usos da escrita que estão aí no mundo, né? E elas não podem refletir sobre o seu funcionamento fora da escola, quer dizer, só dentro da escola que a criança vai poder elaborar ali as hipóteses a respeito da escrita? Claro que não, né? Não é a condição socioeconômica que vai definir isso, certo? E D. As crianças pobres costumam iniciar a escolarização em condições muito menos vantajosas do que aquelas que participam de práticas sociais letradas desde pequenas. Olha, infelizmente, esta frase aqui está correta, principalmente por conta do que a gente vive no nosso país, né? Das distâncias socioeconômicas tão grandes, tão gritantes, que colocam, sim, a elite numa condição privilegiada em relação aos usos aí da língua escrita. Então, a nossa questão errada é esta aqui. As crianças pobres não têm acesso à escrita e não podem refletir sobre o seu funcionamento fora da escola. Uma inverdade muito grande, né? Então, a alternativa correta da questão 1 é a alternativa C. Vamos lá resolver mais questão? Questão número 2, VUNESP 2013. Vamos lá. Thelma Vaz, 2002, em O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, afirma que o conhecimento avança quando o aprendiz enfrenta questões sobre as quais não havia parado para pensar, né? Questões desafiadoras para o aprendiz, né? A consequência didática dessa afirmativa é que o professor deve garantir a máxima circulação de informações em sala de aula, apresentando situações e materiais diversos, né? Promovendo interação entre os alunos e situações que favoreçam a ação do aprendiz sobre aquilo que é o seu objeto do conhecimento, Perfeito! Esta é a alternativa correta, mas a gente vai ver se não tem uma melhor ainda. B. Propor questionários individuais nos quais os alunos possam mostrar aquilo que já sabem, situando os conteúdos que ainda não aprenderam para posteriormente perguntar, né, para o professor, sem atrapalhar a aprendizagem dos demais colegas. Claro que não, né? Não é isso que reflete o pensamento da Thelma Vaz, que jamais vai propor aí questionários individuais, ela propõe justo o contrário, né? Que os estudantes possam partilhar com os colegas e não só de uma maneira individualizada, mas coletiva, em grupo. C. Manter um clima de ordem e silêncio dentro da sala de aula. Ora, ordem e silêncio não condiz com troca entre colegas, não condiz com trabalho em grupo, que por si só já pressupõe diálogo, conversa, movimento.
tá errado, mas vamos continuar, né? Com pouca, olha só, pouca interação entre os estudantes, né? Entre os alunos, para que não haja interferência das ideias de uma pessoa possa pensar sobre novos temas a partir dos saberes que tem e da ajuda do professor. Não, né? A Thelma propõe exatamente o oposto disso, uma aprendizagem coletiva, em grupo, onde todos possam participar. D. Impedir que os alunos misturem as experiências que possuem fora da escola com os conteúdos organizados didaticamente. Quer dizer, impedir? Não, ela propõe justamente esse outro movimento, né? Trazer as experiências já vividas pelos estudantes, trazer os conhecimentos prévios para a sala de aula e assim poderem pensar em uma forma diferente de que aprenderam na vida em sociedade. Também não é a nossa alternativa. E vamos para aí, preparar-se bem quanto ao conteúdo a ser ensinado, antes de propor novas questões para a reflexão do aluno, de modo a não ficar vulnerável frente à dúvida dos estudantes, já que se espera dele a orientação sobre alguma forma correta de pensar. Não, isto aqui é uma visão retrógrada que um professor da escola empirista, da escola tradicional, tinha, que ele tinha que ser o dono da verdade, o dono da razão e que jamais poderia mostrar aos estudantes que precisa aí também construir seus próprios conhecimentos. Portanto, nossa alternativa correta é mesmo a alternativa A. Vamos lá resolver mais? Tá facinho até agora, hein? Tá acertando tudo, né? Ah, eu sabia. Olha lá, vamos lá. Ó, VUNESP, professor de educação básica, Prefeitura de Serquilho, para professor de educação infantil, creche, em 2019. Para Thelma Vaz, em seu livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, 2006, no capítulo 5, cabe ao professor organizar situações de aprendizagem que consistem em atividades planejadas, propostas e dirigidas com a intenção de favorecer a ação do aprendiz sobre um determinado objeto do conhecimento. Tais atividades são boas situações de aprendizagem para os alunos quando a organização das tarefas é de responsabilidade das crianças para garantir a máxima circulação de informações possível entre eles e proporcionar o avanço do conhecimento? Não, né? Porque a responsabilidade pela organização das tarefas já está até aqui colocado, né? Que é do professor. Ao professor cabe organizar as tarefas e não aos estudantes, né? B. O conteúdo trabalhado perde suas características de objeto sociocultural real para se transformar em objeto escolar com significado educativo, permeado de atividades intencionais? Claro que não, né? Os objetos socioculturais, eles não têm que se transformar em objetos escolares com significado escolar. Eles podem sim continuar como objetos socioculturais e assim partir daí uma outra construção, né? E não só, e ele não vai perder essas características só porque passou, né, para os muros da escola e entrou dentro da escola. C. A aprendizagem dos alunos adapta-se ao processo de ensino do professor. Como é que o aluno vai ter que se adaptar ao professor? Não, né? Não precisa nem terminar, mas a gente vai terminar, né, de ler a questão. Mas olha só, a aprendizagem dos alunos não tem que se adaptar ao estilo do professor, permitindo que que os aprendizes, né, compreenderem o caminho que o docente percorre para ensiná-los? Claro que não. A gente não tem que seguir modelos de ninguém no processo de aprendizagem. Nossos estudantes também não. Eles não precisam seguir os caminhos que os professores seguem. Eles têm o seu próprio percurso, o seu próprio ponto de partida, tá? D. Os alunos precisam pôr em jogo tudo aquilo que sabem e que pensam sobre o conteúdo
que se quer ensinar e ainda apresentam problemas para resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir. Perfeito, é isso mesmo, né? Os estudantes, eles vão trabalhar com aquilo que eles já sabem, com aquilo que eles conhecem a respeito aí daquele conhecimento que está sendo trabalhado naquele momento, e a partir dali eles vão resolver situações e eles vão tomar decisões, né? Vou por aqui, vou por ali, essa hipótese está correta, não está, como é que eu verifico isso? E aí eles também têm condições de produzir outros conhecimentos, né? Então, é a nossa alternativa, mas vamos verificar aí, né? O professor facilita situações de intercâmbio na sala de aula, embora acredite que, para os alunos, a troca de informações entre si pode desfavorecer o processo de aprendizagem individual. Não, ele não pode desfavorecer, ele pode favorecer. Portanto, realmente, nossa alternativa da questão 3 é a alternativa D de tá dando tudo certo, né? Você também acertou essa? Tava fácil, hein? Vamos lá responder nossa penúltima questão de hoje? Ó, 2011, CONCESP, concursos, Prefeitura de Jacareí, professor de ensino fundamental, 2011. Vamos lá. Tema Vaz em diálogo entre o ensino e a aprendizagem é verdadeira a alternativa. Qual será a verdadeira? Vamos lá. A. Ponto de vista adultocêntrico é a forma pela qual se costuma conceber a aprendizagem das crianças a partir da própria perspectiva do adulto, que já domina o conteúdo que se quer ensinar. Perfeito, né? É isso mesmo. A visão adultocêntrica é esta: é o adulto olhar para o estudante e imaginar aquilo que ele já deve construir ou deve percorrer. É a partir do olhar de quem já domina aquele conhecimento. B. Do ponto de vista adultocêntrico, o professor, do lugar de quem já sabe, né, define o que é mais fácil e o que é mais difícil para os alunos e quais os caminhos que eles devem percorrer para realizar as aprendizagens desejadas. Correto, é isto também, né? Adultocêntrico, né? Esse conceito de adultocêntrico que a Thelma Vaz coloca para a gente, né? É exatamente este, né? De olhar para aquela situação de ensino e aprendizagem e a partir desta posição de quem já sabe, de quem já conhece, vai definir, olha, isso aqui é o mais simples, você vai trabalhar isso agora, depois isso aqui que é um pouco mais complexo, enfim, é sempre a partir dessa visão do adulto, de quem é já conhecedor. Tá correto também. Vamos lá para a alternativa C. Em uma sociedade letrada, as crianças constroem conhecimento sobre a escrita desde muito cedo, a partir do que podem observar e das reflexões que fazem a esse respeito. Perfeito, isto também está correto. Desde o momento do nascimento, nossas crianças estão em contato com o mundo, com uma sociedade letrada. Então, também está correto, né? E D, todas as alternativas são verdadeiras. É a nossa alternativa correta, né? A alternativa correta, então, da questão 4 é mesmo a letra D, porque afinal de contas todas as alternativas estão aí corroborando com tudo aquilo que a gente viu hoje dos conceitos, que a questão 4 também estava fácil, né? Vamos destrinchar 5 agora? Olha só. VUNESP, Prefeitura de Itapevi, São Paulo, professor de Educação Básica 1, PEB 1. Vamos lá. Thelma Vaz em O Diálogo entre o Ensino e Aprendizagem afirma que um erro que precisa ser evitado pelos professores é o desvio espontaneísta. Como é o aluno que constrói o conhecimento? Não seria necessário ensinar-lhe.
A partir desta crença, o professor passa a não informar, a não corrigir e a se satisfazer com o que o aluno faz do seu jeito. Sabe aquele professor que, deixa ele fazendo aí, porque uma hora ele vai descobrir, né, a resolução aí desse impasse, dessa hipótese? Essa visão, tá, desse professor que deixa o estudante, implica abandonar o aluno à própria sorte. Perfeito, né? Porque está, na verdade, abandonando o estudante, largando, se vira, né? A autora exemplifica que, quando uma criança entra na escola ainda não alfabetizada, tanto ela quanto o professor sabem que ela não sabe ler nem escrever. Ao propor que ela arrisque a escrever do jeito que imagina, o que o professor, na verdade, está propondo é uma atividade baseada na capacidade infantil de jogar, de fazer de conta, de brincar ali, de faz de conta que eu sei escrever. Em contrapartida, o professor deve usar tudo o que ele sabe sobre as hipóteses que as crianças constroem sobre a escrita para poder, interpretando o que o aluno escreveu, ajudá-lo a avançar. Para a autora, ao professor cabe, quer dizer, é uma visão a partir da alfabetização sob o olhar construtivista, sob o olhar piagetiano, sob o olhar de Emília Ferreiro também, né? Conforme a gente viu agora há pouco. Então vamos lá. Corrigir a todo instante eventuais erros cometidos pela criança? Claro que não. Por quê? Se ela mesma está propondo aí que a criança entre nesse jogo de faz de conta e arrisque aí uma escrita de uma palavra qualquer, na verdade ela está fazendo uma sondagem, ela está fazendo uma investigação de conhecimentos prévios e jamais ela vai ficar intervindo ali a todo momento falando, não, você fez errado, não é assim, porque há momentos que as crianças precisam sim passar por estas hipóteses de escrita. Então, não é a nossa alternativa. B. Propiciar um ambiente lúdico de aprendizagem para não haver recusa por parte das crianças. Olha, o ambiente não precisa ser lúdico. O ambiente tem que ser agradável, o ambiente tem que ser favorável, mas eu não preciso 24 horas ficar trabalhando com a criança de uma forma lúdica, né? Então, ele não precisa ser lúdico para não haver recusa, quer dizer, o lúdico está ligado com a recusa da criança? Não, nada a ver, né? C. Abster-se é se furtar, né? É não fazer. Então, abster-se de corrigir é não corrigir os erros da criança para não criar bloqueios de aprendizagem. Ora, se aqui em cima a gente falou que está errado corrigir a todo instante, também está errado não corrigir. Porque não corrigir é largar a criança à própria sorte. Isso, na verdade, ela fala até aqui mesmo, né? Ela fala que não tem que... É um desvio espontaneísta. Você não tem que largar a criança na sua própria sorte. Você tem que fazer as interferências e as correções no momento correto. No momento em que esta criança estiver elaborando ali uma hipótese em que você perceba que você pode interferir e provocar aí uma outra reflexão por parte da criança. Então, também não é a nossa alternativa. D. Tomar nota dos erros da criança, informando aos responsáveis os resultados? Não. O que é que os responsáveis, né, a família vai fazer com isso? Nada. Quem tem que fazer alguma coisa a respeito de educação é a escola, é dentro da escola, é o professor. O professor pode até comunicar o processo de aprendizagem para os responsáveis, para a família, mas não tem que ficar comunicando os erros, né, das crianças para a família tomar alguma iniciativa. Não, é dentro da escola. E organizar a situação de aprendizagem de forma
a oferecer informação adequada às crianças. Perfeito! O professor precisa organizar não só as próprias atividades que vai desenvolver, mas também organizar, escolher os conteúdos, o que vai ser trabalhado, a maneira como isso vai ser feito. Isso tudo faz parte do planejamento do docente. Portanto, nossa alternativa correta para a questão 5 é a alternativa E. Tudo bem? Tenho que agradecer você que me acompanhou aqui em mais esse vídeo. Hoje estudamos aí a respeito da Thelma Vaz e o livro, né, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Espero que você tenha aproveitado bastante. Continue aqui conosco, já sabe, está chegando por aqui, não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser comunicado em primeira mão quando chegar um vídeo novo, material bacana para você estudar. E não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí no vídeo para esse canal ir crescendo bastante, tá bom? Beijo grande e até a próxima!